Olá, o Concerto de Ideias está no ar e a sua presença aqui é muito importante, então seja muito bem-vindo. No Brasil, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN, de cada 20 crianças registradas em São Paulo, uma não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Por que o número de crianças que crescem sem a presença do pai vem aumentando desde as últimas 3 décadas? Por que será? E para falarmos sobre esse assunto, está comigo aqui no estúdio a professora Tércia Barbalho. Tudo bom, Tércia? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. Muito obrigada. A Tércia é mestre em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo. É especialista em psicologia de casal pelo Centro de Estudos de Psicologia de São Paulo e é professora e coordenadora do curso de psicologia no UNASP São Paulo. É isso, né, Tércia? Isso mesmo. Há quanto tempo já você está lá? Desde que o curso iniciou-se em 2003. Então, estamos na coordenação já desde essa época. Desde 2003. Isso. Temos quantos alunos, Tércia? Atualmente, beirando 400 alunos, 379. E o ingresso é via vestibular? Via processo seletivo, sempre no finalzinho do ano anterior ao início, né, ao ingresso. Sim. Então, para as turmas iniciando, para a turma iniciante em 2016, o processo seletivo já foi, né? Ok. E como que é o curso de psicologia, Tércia? Qual que é o enfoque? O que se trabalha? O que se procura passar para esses alunos que serão futuros profissionais? O curso de psicologia, atendendo, né, as normas do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, ele é um curso generalista. Ele prepara o profissional em psicologia sobre 2 aspectos, como bacharel em psicologia e também tem o título de formação de psicólogo, que é o que vai gabaritar, né, o que vai preparar esse profissional para a atuação mais clínica. Ok. É um curso de 5 anos, de 10 semestres, com formações, né, da área do conhecimento do ser humano, alguns processos, né, básicos, processos os psicopatológicos e todas as disciplinas que compõem o conhecimento, né, do ser humano e também técnicas de aperfeiçoamento desse profissional. E o aluno aprende em sala de aula a teoria, mas também tem a oportunidade de praticar, né? Como que acontece isso? Isso, Betina. A partir do 3º semestre, toda a parte conceitual que o aluno tem, ele vai vinculando isso aos estágios, que é a interseção da teoria com a prática. Ok. Então, os estágios também, eles acontecem de um modo mais simples inicialmente e depois vão se tornando mais complexos. No último ano, 9º e 10º semestres, os alunos, eles fazem uma opção, a turma faz opção por 2 ênfases de 4 ênfases que o NASP oferece. Ok. Então temos a ênfase em psicologia e educação, psicologia clínica, psicologia da saúde e psicologia nas organizações que trabalham na empresa. Então a turma escolhe quais 2 ênfases destas 4 eles vão cursar. Elas têm opção, né? Tem opção. E os estágios finais vão ser norteados para essas 2 ênfases. Ok. E com relação à psicologia clínica, eu tenho certeza que a partir dos números que a gente já apresentou aqui, vocês têm observado com os alunos uma realidade cada vez mais crescente, que é a de famílias que crescem sem a presença de um pai. Isso é bastante comum hoje em dia, né, Tércia? Sim, algumas pesquisas já apontam, Betina, que as mulheres que são arrimo de família ou que são as responsáveis pela família são em maior número do que propriamente os homens. No Brasil, a realidade, eu não sei se eu posso dizer infelizmente, né, mas é uma realidade onde essas mães estão assumindo o sustento e o cuidado das famílias em ausência desses parceiros, desses companheiros do marido e, consequentemente, das crianças sem a presença desse pai. Crescem sem a figura paterna, né? Isso. Tércia, o que a gente poderia falar sobre o papel do pai no desenvolvimento da criança, da personalidade? É importante? Não é? É descartável? Olha, Betina, é imprescindível, né, a presença paterna no desenvolvimento cognitivo da criança, quer dizer, no desenvolvimento da inteligência, das capacidades de aprendizagem, no desenvolvimento psicológico da criança, no desenvolvimento social. Então, a presença do pai é muito importante e, de forma alguma, ela é descartável. Tá?
O ideal seria que esse pai já participasse antes mesmo desse filho nascer, que ele que ele tivesse comprometimento, né, que tivesse presença, envolvimento, né, na ideação dessa criança, no quartinho do bebê, na escolha dos enfeites, né, então que essa presença já se fizesse presente, né, uma presença presente. Uma presença presente? Isso, desde o início. No nascimento existem alguns estudos que apontam o quanto é importante o pai participar até do parto dessa criança, já para formar, entendeu, esse vínculo. É importante para o pai, porque o relacionamento com o filho desenvolve habilidades e capacidades para este homem, para este pai. Olha, isso é interessante. Então, o filho ensina o pai, né? A paternagem, né? O cuidar do filho faz com que este homem desenvolva habilidades. E como quais, por exemplo? Poderia citar socialização, a sensibilização, né, para os afetos, linguagens, né, afetivas, paciência, tolerância, compreensão do universo do outro, flexibilidade, entre outras coisas. O enternecimento. Isso é o que o filho ensina ao pai, né, por conta da prática, da convivência, a desenvolver essas características. E agora, qual a influência do pai na personalidade direta do filho? Olha, o pai... Formação. O pai, no modelo anterior de família, uma família mais tradicional, na década dos anos 60, por exemplo, onde o pai ele era o responsável e o provedor econômico unicamente dessa família. Cabia à mãe ficar em casa para estar cuidando da educação dos filhos. Então, este pai, praticamente, ele se responsabilizava pelas questões econômicas e do sustento do filho. Sim. Havia, eu diria que, não uma inexistência, mas, tipo assim, criança é com a mãe e o pai vai trabalhar. Com o movimento social, né, da mulher ascendendo ao trabalho e dessa mulher... Não vou entrar agora nos méritos dessa questão, entendeu? Sim, do porquê e como, mas aconteceu. Isso. Essa mãe ou essa mulher, partindo para o mercado de trabalho, esse pai foi... Estamos de volta e você está acompanhando o programa Concerto de Ideias. O tema hoje é a ausência paternal, o pai que não está em casa. No primeiro bloco, nós conversamos aí sobre a presença do pai e qual é o significado dele na formação desse filho, da personalidade, como ele faz essa relação da criança com o mundo, qual é a função desse pai presente na formação desses filhos. E comigo hoje está a professora Tércia Barbalho, ela é mestre em psicologia pela Metodista de São Paulo e é especialista em psicologia de casal pelo Centro de Estudos de Psicologia de São Paulo. No primeiro bloco nós falamos aí sobre esses filhos que crescem sem o pai, que tipo de pai eles serão. Mas quais seriam as consequências na formação dessa criança, desse filho, da ausência do pai? Olha, Betina, geralmente, né, aqueles sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, às vezes o filho... Se o pai, por exemplo, tem uma outra família, esse filho se sente preterido, né, trocado. Sim. Então, sentimentos de rejeição, de abandono, de insegurança, podem gerar, né, nesta criança, depois posteriormente no adolescente, na vida adulta, problemas de autoestima, por exemplo. Por que que meu pai foi embora? Né? Ou por que que eu não tenho pai? Né? Por que que ele nunca me procurou? Ou se procurou, procura pouco. Então, sentimentos de autoestima baixa, às vezes problemas de depressão, não é? Porque ficam com aquela angústia, aquela falta, entendeu? Cadê meu pai? Porque sim, porque outras crianças têm pai ou não. Dia dos pais na escola, o pai né? nunca está. O pai nunca está presente, faz o presentinho na escola, né? Todos os amiguinhos fazendo aquela lembrancinha e essa criança não. Então, essa ausência pode gerar, né, um vazio muito grande. Então, causando problemas de depressão, problemas de ansiedade, autoestima, né? Autoestima baixa. Esse pai, enquanto presente, né, como já mencionamos anteriormente, ele é um possibilitador da inserção dessa criança com o mundo. Então, ela pode ficar mais em volta, vou usar um termo assim popular, né, muito em roda da saia da mãe, né, sem a possibilidade desse desenvolvimento. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, né, por exemplo, se uma mãe pega uma criança pequena no colo, ela pega, ela ajeita, ela arruma o sapatinho,
sapatinho, lacinho, arruma o pescocinho e segura todo assim, no colo da mãe. O pai, ele pega pela barriguinha, joga no ombro e para a criança está tudo bem. Então, essas experiências diferenciadas que o pai traz, numa criança que não tem este pai, ela sente falta, né? Dessa flexibilização de situações novas que esse pai pode trazer. Mas é possível, Tércia, lidar com essa ausência do pai sem ter consequências negativas na vida do adolescente, do futuro adulto? Olha, Betina, Administrar é possível de algumas formas. Depende um pouco desse indivíduo. Tem alguns indivíduos, mesmo a criança, que tem capacidade de resiliência. Uhum. Então, a resiliência é a capacidade de lidar com as dificuldades, com as frustrações, né? A frustração da ausência desse pai. Então, indivíduos mais resilientes, eles vão lidar de forma um pouco mais positiva com essa falta. Sim. E vão buscar outros recursos. Vão buscar, por exemplo, identificação com outras pessoas, com outras figuras masculinas. E, de alguma maneira, ela acaba compensando isso. Alguns outros indivíduos mais fragilizados, mais sensíveis, não é, que têm pouca capacidade de lidar com essa frustração, vão ficar mais tristes, mais chorosos, com esse vazio cada vez aumentando mais e aí desenvolvendo patologias. Você falou aí numa outra figura, né, para substituir a figura paterna, de repente um avô, um tio, um primo, exatamente. Algum parente próximo. Isso, um professor, alguma figura masculina, por exemplo, que ela possa se espelhar, que ela possa admirar e absorver um pouco, né, desse modelo de figura masculina, que ela não tendo pai, mas ela pode absorver isso de uma outra figura. Ok. De repente a gente está conversando aqui, Tércia, tem alguma mãe nos acompanhando e acabou de se separar, ou é mãe solteira e está tentando fazer tudo o que pode, o melhor dela, para criar esses filhos. Como que a mãe pode fazer? Ela não vai substituir a figura paterna, mas o que ela pode fazer para ajudar no desenvolvimento da criança, que ela não tenha problemas futuros? A gente pode dar alguma dica para essa mãe de repente? Olha, você mencionou pais separados. Uma coisa imprescindível é que a mãe não coloque as crianças contra o pai, contra a figura deste pai. Né? O que às vezes a gente observa, né, quando há um movimento de separação, que um fica falando mal do outro, um fica apontando os defeitos, entendeu? Para o filho, né? Para o filho. Então, características, né, que são tidas como negativas na conjugalidade entre marido e mulher, às vezes a mãe, né, expõe isso para a criança. Então, talvez ele não tenha sido um bom marido, mas como pai ele pode ser um bom pai. Então, muito cuidado com isso. A mãe atrapalha o crescimento do filho quando faz isso, quando né? faz isso, em denegrir a imagem, a figura deste pai. Tem uma outra coisa, às vezes, uma coisa que não mencionamos antes, Betina, às vezes o pai está na família, mas ele é um pai que a mãe põe para fora da relação com o filho. Como assim, Tércia? Existem mães que são muito superprotetoras e elas tomam o filho como uma propriedade única só delas. E impedindo o pai de participar dessa relação, exclui um pouco o pai. De alguma maneira, os pais, às vezes, eles se acomodam nessa posição, eles também vão... É confortável, né? Ficar de fora, né? Então, às vezes é um pai que está no lar, está na família, mas ele é ausente em termos de atuação. Um pouquinho por conta dele, que se omite, às vezes não, às vezes até o pai tenta, mas há uma mãe, às vezes, super protetora que não permite, né, a inserção desta figura nesse duo, né, que é a mãe e filho. Então, agora é o momento para a gente conversar com você que está em casa, acompanhando aqui o Concerto de Ideias. Se de repente você é essa mãe que a Tércia está comentando, né, analise as suas atitudes, né? Como você trata o seu filho, a relação com o seu marido, para que você não coloque o pai para fora da relação, como você disse, né? E analise isso, porque você vai prejudicar com certeza o desenvolvimento, o crescimento do seu filho. Mas se de repente você é uma mãe que não tem o marido em casa, um filho não tem o pai presente, que você possa encontrar meios, né? De repente com o avô, com o tio, com o irmão, com o professor, para poder ajudar o seu filho no crescimento dele, para que ele não seja prejudicado, né, Tércia? Isso é possível. E de alguma maneira, Betina, um pouco de frustração e algumas perdas na vida, todos nós temos. A gente vai ter que lidar com isso em algum momento, e aprender né? a lidar com isso. Então, às vezes, até
nessa ausência desse pai, na ausência às vezes de outras figuras masculinas ao redor. Então essa mãe pode orientar e ajudar esta criança a lidar com essa frustração. Tá? E aí partimos para aquela possibilidade, olha, você não teve o seu pai, mas você pode aprender, não é? Outras coisas com outras pessoas ou partindo de si mesmo. A gente pode aprender coisas com a vida, com a experiência dos outros, entendeu? Mesmo com a ausência desse pai. O bacana, Tércia, é valorizar a história de cada um, né? Isso. Porque cada um é único e tem histórias únicas, então a gente não pode comparar, né? Ah, o fulano teve pai, tem pai presente, você não tem. Então a gente não pode basear a relação nessas comparações, né? Isso. Valorizar a história de cada um. Isso. Como se a ausência do pai necessariamente fosse sinal de catástrofe, de insucessos, de fracasso, de impossibilidade de se desenvolver, crescer e até ao se tornar pai, né, ou mãe, essa criança, ser um bom pai ou ser uma boa mãe a despeito de não ter tido lá atrás. Ok, para a gente encerrar, fechar nossa conversa aqui, Tércia, o que seria ser um bom pai? Qual é o comportamento que esse pai deve desenvolver para a gente dizer que ele é um bom pai? Ou que ele deve aprender a desenvolver para ser um bom pai? Estar presente, participar, partilhar as coisas com as crianças, fazer coisas junto com a criança. É muito interessante, às vezes, você olhar a partir do âmbito, né? A partir do ponto de vista da criança. Tá? Então, esse pai compreender, não é, o momento infantil, qual é a fase. Tem pai, tem uma coisa interessante, Betina. Tem pai que só consegue lidar bem com o filho em determinadas fases da vida. Então tem pai que se acha muito desajeitado para pegar um bebê muito novinho. Fala, eu não sei, vou deixar cair. Mas quando o molequinho está lá com 7, 8 anos, o pai adora, vai chutar bola, vai brincar, vai pôr o menino nas costas. Ou a filha, né, vai curtir a filha, assim. Tem pai que só vai lidar bem com o filho mais velho, mais adolescente, que já começa a ter possibilidade de conversar. Então, realmente os filhos passam por fases significativas e por isso que é uma aprendizagem para o pai. Estar presente, aproximar-se. Às vezes ele não sabe o que fazer, mas ele pode dizer, filho, eu estou aqui. Vamos conversar, o que eu posso te ajudar? Então, as expressões de afeto, a valorização, né, das qualidades, das potencialidades do filho, partilhar momentos, ajudar a cuidar. Quando a gente cuida, a gente ama. A gente demonstra amor, Demonstra amor. Importante que essa mãe ajude esse pai a se desenvolver como pai também, né? Exatamente. Se a gente pensar, né, que essa dinâmica é muito bonita. Uns aprendendo com os outros, né? Então esses papéis de mãe, de pai, de filho, todos podem ser altamente instrutivos, né? De uns para com os outros. A gente aprende muito com uma criança. A gente troca, né? E troca, é a troca. Informação e cresce junto, é a né? Troca. Tércia, muito obrigada por ter participado com a gente do Concerto de Ideias. Foi um prazer. E obrigada a você que está aí conosco, nos acompanhando, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. E se você ainda não conversou com a gente, mande a sua mensagem. Estamos esperando pela sua opinião, pelo seu contato, através das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. O programa fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana e você já sabe, a gente te espera. Então até lá!